Olá a todos, bem-vindo ao nosso Conversa de Mercado. Hoje nós vamos falar com José Eduardo, ele é CEO da ITV, se não a mais antiga, uma das mais antigas empresas de loteamento do Brasil. Eu gostaria de começar justamente pedindo ao Zé para contar um pouquinho da história. Primeiro, se é verdade esse papo de que a ITV é a loteadora e urbanizadora mais antiga do Brasil, e contar um pouquinho dessa história, quem é a ITV, o que ela é no estado de Minas Gerais e no Brasil. Obrigado pela entrevista. Vamos lá, Fábio. A ITV, até onde nós sabemos, é uma das empresas mais antigas do país ainda em atividade. Em todos os eventos que nós vamos, a gente até pergunta, tem alguém mais antigo aí? Ninguém levanta a mão. Então, por enquanto, a gente ainda está se colocando. O teste está sendo feito. E a questão é em atividade ainda, né? Porque uma coisa é você começar uma empresa lá atrás, depois você para um tempo e você volta a fazer. Não, nós fazemos loteamentos há 82 anos, desde 1937. Então, o que é isso? Nós já vendemos mais de 75 mil lotes. Uau! Isso impactou perto de 300 mil pessoas diretamente, fora os indiretos, né? Que depois acabam revendendo o lote, fazendo as construções das casas, fazendo construção de apartamentos, porque tudo começa no lote, né? Sem dúvida. Tudo começa no lote. E fazer loteamento não é fácil. Né? Para fazer loteamento, você realmente tem que ter uma expertise, é muito específico e tem que ter uma empresa profissional. Se essa empresa não for profissional, você acaba ficando pelo caminho. Os tempos de aprovação são muito longos. Né? E nesse sentido de profissional, né? Uma empresa de 82 anos, ela já passou por várias gerações, né? E depois ela passou por um processo de profissionalização que no segmento talvez de urbanismo seja menos comum do que de incorporação, com a contratação de executivos e gestores externos, né? Exatamente. Como que foi esse processo de uma empresa que não fosse profissional na gestão não existiria por 82 anos, mesmo que ela fosse 100% familiar. É fato. Não existiria, né? Então ela é profissional no jeito de ser. Mas o termo moderno de profissionalização no sentido de trazer pessoas que também são de fora da família para dentro de cargos-chave da empresa, isso é um pouco mais recente na história da ITV, né? Sim, isso aconteceu desde 2007, mais ou menos, houve uma primeira tentativa, não deu certo, depois, porque se permaneceu ainda, né, na presidência e na gestão diária da empresa, um dos acionistas fazendo, até que chegou um ponto que eles entenderam que não era esse o modelo, tinha que mudar o modelo. Então, em 2012, eles optaram por fazer uma profissionalização full, né, que a gente chama. Então, nessa profissionalização, houve a contratação, não só a minha, né, que eu sou o CEO da empresa, mas também houve um CFO para o grupo e mais outros profissionais de estratégia, outros profissionais que vêm a atender não só a ITV, mas as outras empresas do grupo, que é um grupo de empresas, né? Você especificamente atua só na ITV? Somente na ITV. Nós damos apoio também para a holding, mas a ITV é o meu foco primordial. Então, esse processo de profissionalização que começou em 2012 me trouxe como executivo e eu comecei a trazer algumas técnicas para a empresa de gestão que não existiam antigamente na empresa. Não é que ela não era profissional, mas precisava melhorar. Como tudo na vida, né? A gente não pode ficar estagnado. Eu costumo dizer que nem a GE, né? A GE foi um belo exemplo Sem disso. Dúvida, né? Os caras começaram a aprender que tinha que fazer coisas diferentes. Então, se você não fosse o primeiro, o segundo, no máximo o terceiro, vende a empresa, porque você não sabe fazer aquele negócio. Então, na ITV, as técnicas administrativas são muito parecidas com isso. A gente aplica todo tipo de técnica administrativa lá dentro. Nós começamos a trazer profissionais especializados para cada departamento. Arrumamos o foco da empresa. Hoje, a empresa é totalmente focada no exclusivo DNA dela, que é fazer loteamentos, principalmente loteamentos abertos, né? E alguma coisa de loteamentos fechados também. Mas nós trabalhamos da média para baixa renda. Por quê? Se eu começar a trabalhar tudo, eu não vou fazer nada direito. Então, para a gente poder fazer mais coisas, a gente tem que ter mais profissionais, mais especializados. Um exemplo clássico, não dá para misturar incorporação com loteamento. São times completamente diferentes. O pessoal de incorporação acha que vai entrar no loteamento e vai arrasar. E não é uma realidade. Várias empresas de capital aberto fizeram esse processo e no final das contas voltaram, né? Arrasaram. Que ele reclamava de lançar um prédio e demorar 1 ano e meio para aprovar, e daí ele começou a levar 5 para aprovar ou mais, ter anos para aprovar. Eu tenho um caso específico dentro da empresa de 13 anos de loteamento. 13 anos? E eu achei que esse era o máximo, até que um dia eu conversei com o Eduardo Scopel, ele falou de um de 18 anos. 18 anos? Então,
acontecem casos desse tipo. Por quê? Poder público, terrenos difíceis, você tem o meio ambiente cada vez mais forte em cima dos loteamentos, né? Você está transformando a cidade, tudo começa no lote. Não vai acontecer a incorporação se você não fizer o loteamento, né? Então o loteamento é muito importante e se ele não for muito bem planejado, devido a esse timing de processo, ele realmente, a empresa acaba quebrando. Precisa pensar muito nos custos. Você falou de 2012, quando aconteceu esse último processo de um avanço na profissionalização, e foi nesse momento que a empresa trouxe uma sede para São Paulo também, porque ela é original de Uberlândia, né? Ela teve uma tentativa em 2007, nessa tentativa não foi bem sucedida, recuou, e depois em 2012 nós voltamos a começar a investir em São Paulo também. Hoje como é que nós atuamos? Nós temos 3 regionais na empresa, a regional principal que é Uberlândia, a gente atua no entorno de Uberlândia até uns 100 quilômetros mais ou menos, isso é Minas Gerais. Depois veio para São Paulo, no entorno de São Paulo também até 100, 150 quilômetros, porque senão a gestão ela foge pelo vão dos dedos, né? Fica difícil de você controlar e precisa ter controles, as coisas não podem deixar soltas, né? E também atuamos no entorno de Belo Horizonte, em torno de 60, 70 quilômetros de Belo Horizonte. É o raio que a gente atua hoje e o foco principal. Ou seja, ela fez um processo de expansão geográfica, mas um processo não de multi-expansão. Não são vários estados e mesmo dentro de cada estado que vocês atuam, vocês têm uma cidade polo e a partir desse polo é que vocês fazem a escolha de cidades e depois terrenos para atuar, é isso? Exatamente. Sabe o que acontece, Fábio? Existe uma questão muito séria aí. Muitas vezes vem um terreno para mim numa cidade que eu não atuo. Ótimo, o terreno é um bom negócio, dá um VGV maravilhoso, dá um resultado muito bom, mas eu vou para lá só para fazer aquele? O processo de loteamento é muito longo, então você não faz o processo de loteamento simplesmente onde você faz todo o planejamento, toda a aprovação, lança, vende e acabou. Não funciona assim. Existe uma continuidade depois disso. A parte de contratos, a parte de renegociação, lotes que voltam, lotes que estão inadimplentes, a carteira, como é que você gere. Então você tem que ter gente na localidade. E aí, quando você olha esse processo como um todo, ele gira em torno de 16 anos. Nossa, 16 anos? 16 anos. O processo de loteamento médio é de 16 anos. Isso contando também o recebimento da carteira. Até ele efetivamente esgotar. Entendeu? Então, por isso que quando eu vou para uma cidade nova, eu preciso ir para pelo menos 1 milhão de metros quadrados. Eu não vou para menos do que isso, senão não vale a pena. Eu vou fazer uma infraestrutura desnecessária e vou perder sinergia depois. 1 milhão de metros quadrados equivale a quantos lotes mais ou menos? Claro que vai mudar de acordo com o padrão, então, mas... Depende muito, né? Porque cada cidade você tem a questão da legislação municipal com o mínimo que você pode fazer de lotes. Mas normalmente a gente calcula assim, que em 1 milhão de metros quadrados eu consigo fazer 2 loteamentos aí de 500 lotes mais ou menos. Então, ao todo, seriam mais ou menos 1.000 lotes. 1 milhão de metros quadrados dá mais ou menos 1.000 lotes. Vai depender de metragem, vai depender de topografia, de quantidade de APP, tem uma série de fatores que influenciam nisso. Né? Então, hoje, quando a ITV faz esse processo de expansão, ela pensa a partir de 1 milhão de metros. Mas e se for numa cidade que vocês já atuam, eventualmente vocês acabam... Aí a situação muda, porque eu já tenho uma equipe que atua naquela localidade, eu já conheço os contatos na prefeitura, eu já conheço os contatos dos órgãos públicos. Então, ali eu tenho uma facilidade maior, eu não vou ter que quebrar pedra desde o começo, né? A gente quebra pedrinhas um pouquinho menores. Já sabe os meandros, aonde que vai, o que que emperra, que tipo de detalhe que é importante e os técnicos pedem para contemplar no projeto. Isso, porque existe isso, né? O loteamento é muito personalizado, cada empreendimento é um empreendimento totalmente diferente do outro. Por mais que você tente padronizar, você não consegue padronizar tudo. De novo, diferente da incorporação, né? Você não consegue padronizar tudo. E aí isso leva a uma estratégia da empresa. Nós modificamos a nossa estratégia e eu não vou mais para um pequeno loteamento, eu vou para um maior. Quando você vai para uma situação de mais lotes, né, de mais loteamentos, a gente começa a pensar num nível um pouco maior. Então a empresa agora está começando a se focar na questão de desenvolvimento de cidades. Né? Nós não fazemos, na essência, nós não fazemos um simples loteamento, nós fazemos cidades. É isso que nós fazemos. Tem um dos projetos que eu vou apresentar aqui como um case, que é um projeto de 4 milhões de metros quadrados. Aonde? Dentro da cidade de Uberlândia.
Especificamente esse é um caso de um loteamento que o terreno foi comprado pela própria empresa nos anos 50, então faz muito tempo isso que está dentro do nosso portfólio, quase 70 anos, né? E esse empreendimento ele vai gerar, depois de tudo implantado, e ali pensando como cidade, que você tem a parte comercial, a parte de lazer do público, tem um parque público, tem lotes abertos, lotes fechados, parte de incorporação, faculdade, você pensa no todo daquela cidade, a integração daquilo com o restante da cidade, com a malha viária, então tem uma série de coisas que são pensadas ali. Esse empreendimento especificamente terá em torno de 55 mil habitantes. Uau! 55 Vocês mil também habitantes vão... é maior do que muita cidade que a gente conhece. Não, é maior do que a maior parte das cidades do Brasil. Exatamente. O Brasil tem quase 6 mil municípios, mas com mais de 50 mil habitantes é alguma coisa como 1.200, 1.300 municípios. Exatamente. Então ele é maior do que a maioria das cidades brasileiras. Olha a grandiosidade de um projeto e desse. Um projeto desse, vocês pensam ele como um bairro planejado, né, como uma extensão da cidade? Também há espaço para varejo, há espaço eventualmente até para incorporação dentro do loteamento? Sim, porque de novo, tudo começa no lote, né? Quando a gente se utiliza disso, você tem que pensar o seguinte, eu estou montando a base da cidade, toda a infraestrutura dela, e eu estou indo para um nível diferenciado, onde eu viro o grande desenvolvedor. O grande desenvolvedor é aquele que vai pegar tanto a incorporação que está lá na ponta e incorporar dentro do projeto dele, não somente o lote. Percebeu? Sem dúvida. E outra coisa interessante, você está falando de grandes áreas, grandes glebas. Teve um momento, durante o processo do boom do mercado imobiliário, que também envolveu o mercado de loteamentos, em que muitas urbanizadoras saíram comprando áreas de 5 milhões de metros, 3 milhões de metros, 10 milhões de metros, a 10 quilômetros, 15 quilômetros, às vezes 20 quilômetros da área, malha urbana da cidade. Sim. Como que vocês veem esse processo? Hoje vocês fizeram também alguma coisa parecida de comprar muito longe da área urbana? Ou hoje vocês só buscam coisas que estão muito mais próximo da cidade? Como é que vocês lidam com esse tipo de situação? Existem aí 2 graus de dificuldade, né? O primeiro grau de dificuldade que você está falando, que é essa distância, isso interfere em quê? Você está criando uma cidade planejada fora do perímetro urbano atual. Então você já tem que começar a mudar legislação. Então esse é um grau de dificuldade muito maior do que aquele quando você está já dentro de um perímetro. Em geral é uma área rural, né? Com zoneamento rural, né? Existem casos de sucesso, só que são muito mais difíceis de acontecer. Os casos onde você já está muito mais próximo dessa malha urbana, ou do perímetro, ou dentro do perímetro urbano, você tem um grau de dificuldade menor. Mas não quer dizer que você não tenha um grau de dificuldade, né? Até porque é um grande projeto e você tem que ir aprovando primeiro o master plan dele, com todas essas interações, é um planejamento longo, pesado, que a gente se utiliza da Brain, por exemplo, para fazer, né, esse tipo de trabalho. Mas esses estudos, eles levam tempo e eles têm um desenvolvimento e um investimento pesado por trás. Então, o processo é longo. Não for bem planejado e de forma bem profissional, você vai ter prejuízo. Qual é? A gente fez uma pesquisa que você vai ver amanhã aqui, inclusive nós vamos debater juntos, né? Sim. E nós identificamos quais são os problemas, na opinião de 132 desenvolvedores urbanos, que mais incomodam o processo de aprovação de um loteamento. Na tua opinião, qual é o problema número 1? É uma questão econômica, uma questão política, uma questão de meio ambiente, de economia no bolso das pessoas? Qual é o maior desafio que um loteador enfrenta no Brasil hoje? O maior desafio para o loteador sempre é a aprovação, né? Porque a aprovação é o período de investimento que você não tem retorno nenhum, ele só vai efetivamente virar um negócio depois de aprovado, que aí sim você tem o RI e começa a poder vender. Poder vender não quer dizer que você já vai receber tudo. Também né? Não, né? Também tem essa parte. Mas já gera um negócio efetivo, né? Que começa a render. Ou seja, né, é a inovação que começou a passar nota fiscal, na verdade. Não ficou só na ideia. Gostei dessa frase. Gostou dessa? É a diferença entre ideia e inovação. Ele começou a passar nota fiscal, então ele começou a dar retorno do investimento. São projetos interessantes que, se você trabalhar de novo, eu volto sempre nisso. Trabalha de forma profissional que você vai ter um bom resultado lá, mas se o planejamento não for bem feito, não vai acontecer. Então, a aprovação é o calcanhar de Aquiles. É o relacionamento com os órgãos públicos, é a falta de padronização na legislação, principalmente municipal.
né? Inclusive dentro da Elo, a gente até está lançando essas ideias para começar a ter uma conversa nesse sentido. Já existe a Lei 6766 que padroniza, né, o processo, mas ela não padroniza no detalhe o processo. Então, quando você e aí acaba entrando no municipal, né? Aí a coisa complica. Um município entende de uma forma, outro município entende de outra. Aí vem um prefeito que fala para você assim, olha, não, eu quero lote grande na minha cidade porque eu quero atrair pessoas de alta renda. Não funciona dessa forma. Você tem que pensar a cidade como um todo. Existe vocação para terrenos, né? Você não cria pessoas se elas não querem, né? Exatamente. Depende de combinar com os gustos, né? Mas você consegue induzir esse processo quando você pensa a nível de cidade, entendeu? E Zé, para nós encerrarmos, eu gostaria de falar um pouquinho das perspectivas que você tem para o Brasil no ano que vem e para a ITV, né? O que a ITV espera de 2020 do Brasil e da própria ITV? Quais são os projetos que vocês pretendem lançar no ano que vem? Esse ano especificamente nós lançamos 2 projetos, os 2 aqui, um aqui em São Paulo e o outro em Uberlândia. Para o ano que vem nós temos uma previsão de lançamento de 3 projetos, isso não é comum na ITV, né? Nós estamos triplicando a nossa capacidade. Esses 3 projetos são especificamente na cidade de Uberlândia, um na cidade do lado de Belo Horizonte, né, que é a cidade de Santa Luzia, e também um projeto aqui em São Paulo, na cidade de Mairinque, que é próximo àquele aeroporto da JHSF. Então a ITV espera que 2020 seja o melhor ano dos seus 82 anos em termos de lançamento, é isso? Essa é a nossa expectativa. São Nós quantos estamos lotes? apostando, afinal de contas alguém tem que acreditar nesse país. Concordo. Né? E temos que aproveitar a própria redução da taxa de juros, que para o nosso negócio aqui em loteamento faz toda a diferença, né? Exatamente. Essa ainda é uma incógnita, nós não sabemos exatamente como vai ficar. Vocês tiveram algum impacto de redução da taxa de juros da parcela? Ainda não. Bom, então é isso aí, pessoal. Quero agradecer aqui e falar como as pessoas que acreditam no Brasil fazem a diferença, que o ano que vem a ITV, em 82 anos de história, vai ter o seu melhor ano, né? Então, Zé, agradeço muito a tua participação. Esperamos fazer muitos negócios ainda e que a TV tenha mais uns 80 anos aí, pelo menos, né? Com certeza. Obrigado. Que venha os próximos 82. Exatamente. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau.